tarde, estudantes. Essa videoaula que está começando agora é uma revisão do capítulo 1 do livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Carlos Barbieri. Então, esse autor, na sua obra, ele trata de como, principalmente nesse capítulo, como que as atividades organizacionais, elas afetam na natureza, afetam o meio ambiente. Então, nós vamos estar conversando sobre isso, eu vou fazer um apanhado um pouco mais dinâmico, porque é um conteúdo que nós já vimos, justamente para afirmar alguns conceitos importantes e sanar algumas dúvidas. Então, a gente vai estar tratando muito do planeta Terra, né, o planeta, e quais os impactos das atividades de trabalho, produtivas, industriais, nesse planeta, né, no planeta Terra, e no que o cerca, principalmente na atmosfera, que é a camada de ar que nos cerca e nos protege, que é a camada de ozônio. Quando a gente fala de aquecimento global, é justamente a retenção desses gases tóxicos, principalmente o CO2, na atmosfera, que provocam o excesso de aquecimento, porque nós precisamos de algum aquecimento para nos mantermos vivos, né? Então, o próprio CO2 gerado pela natureza, ele nos aquece. Mas esse excedente produzido pelas atividades oriundas das indústrias, do próprio turismo, né, das atividades de transporte, das atividades químicas, eles acabam extrapolando os níveis que a natureza consegue se recompor. Então, aqui mais uma ilustração sobre essas camadas da atmosfera, né? E aqui nós temos a camada de ozônio fazendo essa proteção dos raios UVA e UVB. Quando a gente fala de buraco, de afinamento da camada de ozônio, é justamente o aumento dos índices de câncer de pele na população. Então, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o nosso meio, é tudo o que cerca os seres vivos no local onde eles vivem. Então, não é apenas o espaço, né, onde nós existimos, mas a própria condição de existência na Terra. Aqui tem 3 concepções de Odum e Sarmento sobre 3 tipos de ambiente. Então, o fabricado pelos humanos, então, principalmente após a Revolução Industrial, parques industriais, cidades, transporte, rodovia, ferrovias, o ambiente domesticado, que é aquele que é mais visível na atividade rural, né, as florestas, as áreas agrícolas, e o ambiente natural, que é aquele onde não há interferência humana na sua existência. O que é uma comunidade biológica? Então, aqui eu estou trazendo alguns conceitos da área de ciência e biologia para a gente entender qual que é a importância sistêmica desses atores, dos meios naturais, dos seres vivos, das plantas, que tudo isso precisa estar em equilíbrio, né? Tanto os seres vivos como os seres bióticos, os que têm vida, que nascem, crescem e morrem, como aqueles chamados abióticos, as pedras, as rochas, os minerais, que seriam aqueles que não teriam vida, né, nessa concepção de nascer, crescer e morrer. Tudo isso forma um ecossistema. Dentro do ecossistema, nós temos também as comunidades biológicas. Então, dentro de uma floresta, por exemplo, você tem espécies de plantas, animais, infinitos seres que formam essa comunidade. E diversas comunidades formam um ecossistema. Então, nós moramos em um ecossistema, nós vivemos em um ecossistema, que é um sistema ecológico. Tudo está ligado em tudo. Então, um ecossistema, para ele conseguir sobreviver, ele precisa estar em equilíbrio. Então, o planeta Terra, ele seria uma entidade em equilíbrio constante, né? Uma entidade em movimento, movimentos de rotação, de translação, movimentos naturais que precisam estar em equilíbrio. Então, na medida que nós interferimos demasiadamente nesse equilíbrio, nós sofremos com esses impactos. Um deles pode ser as catástrofes naturais e as próprias condições que nós estamos vivendo agora, né? Essa questão da saúde também está relacionada aos impactos ambientais, de que forma o nosso modo de vida interfere na natureza e como é que nós conseguimos lidar com isso? Será que nós somos tão onipresentes assim que conseguimos dar conta de tudo, né? E esse momento que a sociedade vive mostra que não é tão simples assim. Mas a Revolução Industrial, que começa no final do século XVIII,
é o grande marco dos impactos da atividade industrial e da intensificação dos problemas ambientais, principalmente em decorrência do volume de produção, da produção em escala, e em decorrência do uso exacerbado de combustíveis fósseis. Nessa época, o carvão, né, e o começo da descoberta do petróleo, isso já no século XVIII, final do século XVIII. Então, os recursos naturais, eles são considerados bens e serviços. O serviço, por exemplo, da água, né, dos quais todos dependem para a sua sobrevivência. Então, esses recursos naturais são ditos renováveis ou não renováveis, mas esse é um conceito também que ele é questionável, porque o renovável, na medida em que a sua escala de uso seja mais rápida que a sua possibilidade de regeneração na natureza, ele deixa de ser renovável. Isso a gente percebe aqui através de alguns exemplos, né? Então, o renovável ele pode ser não renovável se a taxa de uso for maior do que a taxa de recomposição, como, por exemplo, o tratamento da água não dá conta de recompor a água necessária para a atividade humana. E não renováveis que se esgotam com o uso, por exemplo, petróleo, carvão mineral, e que podem ser reciclados e utilizados, areia, argila, granito e alguns metais. O que é um rendimento sustentável? As espécies vivas deixam de ser recursos renováveis se a exploração comprometer a capacidade de reprodução. É o que acontece com os recursos renováveis. O que é um recurso natural? Então, sob a dominação genérica, recursos naturais são componentes do meio ambiente, como solo, água, minérios, madeira, etc., ou serviços, como a circulação do ar, a luz, do sol, por exemplo, é um serviço ambiental. Eles não são entidades independentes, né? Então, só o solo, só a água. Então, todos os acidentes, os grandes acidentes ambientais que nós visualizamos, seja aqui no Brasil, os acidentes na mineração, sejam acidentes radioativos, sejam acidentes considerados naturais, né, como tempestades, furacões, todos eles estão interrelacionados, porque ou eles sofreram alguma ação, uma influência natural, ou geralmente uma influência devido a um uso ou um impacto ambiental derivado de uma atividade produtiva. Eu quero mostrar para vocês duas vertentes muito importantes em relação às concepções ambientais modernas, desde a Revolução Industrial. Nós temos duas correntes principais, que são os malthusianos, ou neomalthusianos, mais próximos, né, mais atuais, e os cornucopianos. Os malthusianos são uma vertente que considera a pobreza e os pobres um dos principais culpados pela degradação ambiental. E aí nós temos algumas obras importantes aqui, destacadas como o Ensaio sobre a População, em 1798, que condenava as políticas públicas em favor dos pobres. De acordo com Malthus, o equilíbrio entre a oferta e a demanda de alimentos seria restabelecido por guerras, doenças, pestes e outros freios chamados positivos, porque aí diminuiria a população no mundo e acabaria com os problemas da alimentação, né? Mais recentemente, na década de 60, então vejam, que começa essa corrente em 1798, fala-se também sobre o controle da natalidade. Aí, na década de 60, isso começa a ser resgatado com a obra de Harding, que fala sobre a tragédia dos comuns, onde uma terra finita teria que suportar uma população finita. E ele fala muito sobre o controle da natalidade e essa liberdade dos pobres de terem filhos. Depois, Paul e Annie Ehrlich, em 68, né, falam da bomba populacional, e o relatório Meadows, também chamado Limites do Crescimento, 72, que deu origem à Conferência de Estocolmo, que trata do crescimento da população em níveis que não seria possível produzir alimentos
pois a população crescia em uma progressão geométrica e a produção de alimentos só poderia crescer em uma progressão aritmética. Então, seriam coisas que não conseguiriam ser condizentes, e eles mostraram nesse relatório, estatisticamente, que não haveria comida suficiente para todos. Toda essa teoria, ela ainda é resgatada, ora ou outra, por algum político, algum sensacionalista, e alguma vertente preconceituosa que coloca na pobreza a culpa pela degradação ambiental. Essa é uma forma de pensar que já caiu por terra há muito tempo, principalmente quando, através de pesquisas científicas, é possível mostrar que o consumo e o impacto ambiental de uma família pobre é infinitas vezes menor, né, de 100 famílias pobres é infinitamente menor do que de uma família rica. Por quê? Porque o pobre não tem acesso ao consumo, o pobre não tem acesso à energia, o pobre não tem acesso em alimentos. Então, se você vê, por exemplo, o lixo produzido em uma semana por uma família ou por 100 famílias pobres vai ser menor do que de uma família rica, em termos de embalagens, né, produtos consumidos, o consumo de energia numa casa pobre, que às vezes não tem energia, muitas vezes não tem água potável, então não tem como comparar o impacto ambiental de uma família pobre que não tem carro, que não viaja, né, que nunca viajou de avião, que não se locomove, que trabalha de bicicleta. Então a pobreza não é insustentável, a pobreza é triste, mas ela não é a culpada pela degradação ambiental. Então, nesse sentido que eu gostaria de pontuar. Então, o adjetivo malthusiano ele é muito preconceituoso nesse sentido. Ele tenta controlar a natalidade, mas coloca muito a culpa na pobreza. E isso acaba sendo muito controverso. O não malthusiano continua, né? E prega a necessidade de controle da população e diz que os pobres são responsáveis pela degradação. Aí no outro extremo, é uma perspectiva totalmente otimista, que são os cornucopianos. Eles acreditam que o problema da escassez, no presente e no futuro, pode ser solucionado pelas inovações, pelas substituições, pela tecnologia. Então, que, assim, uma crença extremamente otimista na capacidade do ser humano de resolver os problemas com a sua inteligência. Então, assim, o nível de produção que o meio ambiente poderia sustentar, o otimismo cornucopiano, se baseia numa figura da mitologia grega, que é a cornucópia, que simboliza a fortuna e a abundância eternas. Então, aqui está o exemplo da cornucópia e de sua fonte de fortuna e abundância eternas. Alguns autores com essa postura, Adam Smith, na Riqueza das Nações, onde diz que os alimentos irão demandar trabalho e sempre haverá alguém disposto para produzi-lo, a terra sempre irá produzi-lo, mais que suficiente para remunerar. Então, o equilíbrio, né, do mercado liberal, a questão também da mão invisível, que vai resolver todos os problemas da economia. Afirma que o crescimento da população constitui uma oportunidade para os empreendedores procurarem novos meios. Então, é a questão da cascata da economia, que a economia vai crescer e aí lá embaixo, né, nessa cascata, sempre vai sobrar alguma coisa para que ninguém passe fome, para que não falte nada. Uma economia livre vai beneficiar a todos, que também é um paradigma que não se sustenta. Na verdade, a solução para a humanidade ela está sempre em discussão, né? Ainda não se encontrou, senão não haveria mais pessoas com fome. Em nenhum aspecto, em nenhum regime político. A poluição, então, são as sobras dessas atividades humanas, que podem ser o lixo, pode ser a fumaça proveniente das indústrias. Aqui a gente tem alguns exemplos de fontes de poluição, a natural ou antropogênica, né? O meio receptor, ar, água, solo, ou organismos, materiais, ecossistemas como final, os impactos ambientais, os danos aos seres humanos, o local, né? O alcance, que pode ser local, regional e global. Então, os poluentes podem ser naturais, por exemplo, a fumaça de queimadas espontâneas, as cinzas vulcânicas, tempestades marítimas, ou podem ser derivados de atividades antropogênicas. O que é algo antropogênico? É algo causado pela humanidade, pelo homem, com interferência humana. Então, a poluição é uma alteração indesejável
né? Mesmo que ela seja natural. Nas características físicas, químicas ou biológicas, na atmosfera, que é no ar, na litosfera, que é na terra, ou na hidrosfera, que é na água, que pode causar prejuízo à saúde, à sobrevivência ou às atividades dos seres humanos e outras espécies, e ainda deteriorar materiais. Esse é um conceito de Braga, não de Barbieri. Aqui alguns exemplos de poluentes, eu não vou ficar descrevendo todos, vocês depois têm acesso aos slides, mas de várias áreas, vários setores produtivos que emitem poluentes químicos que podem gerar o aquecimento global. Aqui os maiores emissores do gases de efeito estufa no mundo, em primeiro lugar a China, depois Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Brasil, 1, 2, 3, 4, sexto lugar como o país mais poluente do mundo. Não é uma boa posição. Então, a gestão ambiental, ela tem o objetivo de produzir efeitos positivos no meio ambiente. Então, ela vai gerir o negócio de forma que não inviabilize a organização, não inviabilize os lucros, mas minimize os efeitos ambientais, substitua tecnologias, processos, repense os projetos para reduzir ou eliminar os danos causados pelas ações humanas. As últimas décadas foram muito ricas em denúncias ambientais por pesquisadores de diversas áreas. Qualquer proposta de gestão ambiental, ela pode incluir, no mínimo, 3 dimensões. A espacial, né, desde uma abrangência de uma organização até o mundo todo. A iniciativa pode ser de empresa, governo, sociedade civil, instituição multilateral, etc. E as questões, os impactos ambientais podem ter também vários temas diferentes, mas sempre relacionados. Então, apesar da variedade de posicionamento, pode-se pensar em 2 grandes vertentes extremas. As antropocêntricas extremadas, onde o mais importante é o homem como centro, né? Então, não é a natureza como mais importante, não são os animais, nem as plantas, nem o equilíbrio sistêmico, mas o ser humano seria o centro, é o antropocentrismo extremado, e a natureza só teria valor como um instrumento, como um recurso, senão a natureza não tem sentido se não for para nos servir. Já a outra ponta é a ecocêntrica extremada, que a natureza tem um valor intrínseco, independente de qualquer apreciação humana. Então, nós, seres humanos, não poderíamos de nenhuma forma interferir em outros seres, por respeito e por nós sermos partes desse sistema como os outros seres. E aí existe a abordagem socioambiental, que seria uma abordagem de equilíbrio, né, entre essas 2 vertentes, que reconhece o valor intrínseco da natureza, mas admite que ela deve ser usada para atender às necessidades humanas presentes e futuras. E por isso buscam sistemas de produção e consumo sustentável. Esse é o papel do gestor ambiental. Buscar formas para que os impactos ambientais decorrentes das suas atividades, se não minimizados, que sejam positivos ao contrário de negativos, como, por exemplo, utilizar uma energia renovável que possa ser armazenada e ainda distribuída para outras pessoas, outras moradias e empresas. Ou, por exemplo, trabalhar com um sistema de economia fechada, de economia circular, de ciclo fechado, onde os resíduos provenientes de uma atividade produtiva sejam matéria-prima para outra. Pensando na Terra como um sistema fechado, onde nada sai daqui, onde o lixo não sai daqui, né? Onde a água não sai daqui, onde nós temos que dar conta de cuidar desse sistema porque ele está em desequilíbrio. Pensar nisso para as organizações. Não adianta eu trazer um insumo, produzir, manufaturar ou prestar um serviço e gerar impurezas para a natureza e isso ficar por nada, né? Eu não pagar por isso, eu não ter que minimizar o dano e não ser responsável. Então, existe uma responsabilidade e é nisso que a gente vai concentrar os nossos esforços aqui nesse módulo. Então, eu gostaria de recepcioná-los hoje, sejam bem-vindos. Espero que através desse vídeo a gente possa estar mais próximo, esse e outros que eu vou fazer. E a gente se encontra online nas chamadas e fiquem bem e vamos tentar fazer o possível para dar conta das coisas que ficaram pendentes, mas principalmente para o nosso bem-estar e das nossas famílias. Um abraço a todos, nos vemos em breve.